Uma boa noite a todos os nossos espectadores que nos acompanham. Estamos aqui com mais uma meditação matinal da Palavra de Deus e mais um episódio da nossa série de perguntas e respostas que a gente realiza no nosso canal. E hoje uma pessoa, fez uma pergunta bem legal de um nível de paradoxo, Eu gosto muito desse tipo de pergunta que muitos aqui enviam no nosso canal. Falam, na verdade, em blogs, em sites, em posts. E eu gosto muito de responder esse tipo de perguntas, Porque eu penso que eu esclareço tudo aqui à luz da Palavra de Deus, E uma pessoa fez uma pergunta assim bem interessante, assim, na minha opinião. Uma pergunta bem nível interessante, que foi assim, ó: como Deus me liberta da dor através da dor? Eu fiquei pensando, tipo assim, como assim? Eu não entendi muito bem essa pergunta. Até que eu pensei bem, percebi que a pessoa estava querendo escrever assim: como Deus consegue nos livrar de problemas, por exemplo, usando tribulações, colocando mais problemas, usando mais problemas para livrar de problemas, colocando muitas coisas, Por exemplo, tem pessoas que estão no pecado e eles pensam assim: meu Deus, me liberte desse pecado. Mas o que Deus faz? Deus, ele restaura a sua fé, mas para ele restaurar a sua fé, ele envia. Na verdade, Deus não envia, ele permite que tentações aconteçam na sua vida. A mesma coisa foi com Jó. Jó, tinha tantos problemas que aconteceu com a vida dele, que Deus permitiu que o diabo tocasse na vida dele. Mas Deus ainda permitiu que mais coisas acontecessem para ver a fé dele, para livrar ele. Então Deus fez tantas coisas, permitiu tantas coisas acontecerem na vida dele, mas no final de tudo um bem maior aconteceu. Jó foi retribuído de uma forma quadrúplica, De todos os bens que ele tinha perdido anteriormente, ele recuperou de uma forma quadrúplica, 4 vezes mais. Então assim, como que Deus consegue nos tirar da dor, enviando mais dor? Na verdade, tribulações, tentações e mais coisas. O apóstolo Tiago, no livro de Tiago, na Epístola Universal de Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, diz assim: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, e tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Ou seja, o que Tiago ele está pedindo aqui para a gente ter? Ter paciência conforme as tentações acontecem em nossa vida. Mas você pode pensar assim, mas como assim? Deus ele quer que a gente tenha paciência para resistir coisas que ele permite acontecer em nossa vida. Tem gente que até pergunta assim, se Deus não seria um Deus muito sádico, não? Permitindo que a gente sofra. Ele só dá fé, só dá força ali pra gente aguentar, mas a gente tem mais problema? Essa é uma visão bem complexa, mas eu vou dar uma resposta aqui à luz da palavra de Deus. O que acontece? Os problemas, a origem dos problemas. Todo ser humano tem problema, não importa a idade, faixa etária, cor, sexo, cultura, não importa. Todo mundo tem problema, isso é certo. Mas a origem desses problemas foi o quê? Tudo isso veio quando o mal conseguiu inserir o seu poder neste mundo. Lá a gente já sabe, na desobediência de Adão, quando eles obedeceu a Deus, o mal já entrou nesse mundo. O mal, como uma vez eu falei, eu acho que eu nunca falei nesse canal, realmente nunca falei nesse canal. Eu estava refletindo uma vez, eu nunca nem falei nas minhas redes sociais. Então assim, eu ia falar um negócio sobre isso assim, que o mal ele não foi criado por Deus e nem pelo diabo, porque o diabo não tem poder de criação. O mal, na verdade, é uma distorção do bem. Muitas pessoas falam assim, Deus criou o mal, então ele não é bom. Na verdade, Deus ele usa o mal sim. A Bíblia deixa isso claro, lógico. Mas o mal, ele não foi criado nem por Deus e nem pelo diabo, porque o diabo não tem poder de criação. Ele não tem poder de criacionismo. O que acontece é que o mal, ele é uma forma de distorção. Ele é uma forma de ser o mais inverso possível do lado do bem. Eu dei até um exemplo que assim, é tipo animal híbrido. Ele é uma distorção do que é natural, do que é da natureza, do que é original. Então o mal, ele entrou no mundo porque ele foi uma forma distorcida no coração de Lúcifer, primeiramente, lá no paraíso. Ele entrou no coração de Lúcifer, primeiramente. Não foi primeiro aqui na Terra, foi primeiro lá no céu. Então, a grande orgulho que Lúcifer teve fez o mal já se desenvolver, ter os seus frutos. E na Terra aconteceu depois, Isso aconteceu no céu. O mal já tentou se inserir no céu, mas não é possível, porque o céu é santo. Por isso que Deus já expulsou
o mal já do céu. Aí o mal tentou inserir no mundo e acabou dando sucesso porque o homem acabou permitindo que isso acontecesse através da curiosidade. Então os problemas existem porque a terra em si já é amaldiçoada. Deus mesmo disse que por causa do homem, maldita seria a terra. E a maldição que a terra recebeu são os problemas, as dificuldades, as tentações. Tudo que você enfrenta é por causa do fruto do pecado que o mundo ele está colhendo, o fruto da maldição. Não é que a gente paga pelo pecado de Adão e Eva. Todos nós já nascemos com pecados, infelizmente. Nós já temos o pecado inserido dentro de nós porque a nossa natureza é contrária à de Deus. Por isso que a gente precisa se batizar, nascer de novo. A gente precisa receber o Espírito Santo. A gente precisa se santificar a Deus. Porque a gente já nasce com uma natureza totalmente distorcida. Lembra que eu acabei de falar que o mal ele é uma distorção do bem? Então a gente já nasce com essa distorção dentro de nós. E o bem ele não é provido naturalmente. Por causa disso, a gente precisa se nascer de novo para Deus, se tornar uma nova criatura, e assim a gente vai se tornar para Deus, se santificar para Deus e se manter nesse caminho. Mas isso significa que os problemas vão acabar? Não, porque o mundo em si já é maldito, como Deus falou que o mundo seria maldito por causa do pecado de Adão, por causa do próprio homem. O mundo já tem essa maldição. O mundo já tem problemas e dificuldades, dia após dia. E o mal tem mais acesso desse mundo a cada momento que passa, e na vida das pessoas, que permitem que ele entre na vida delas. Porque muitas pessoas têm a famosa falta de Deus, né? A falta do Espírito Santo. A falta da presença de Deus. E o pecado tem estado na vida delas, e o mal tem tido essa abertura, né? Porque elas têm dado essa abertura ao diabo, e o diabo tem, aproveitado. Então, assim, o mal acontece, os problemas, porque elas existem por causa, né, enfim, do pecado original. Então, assim, como que a gente consegue se livrar de problemas, de dor, tendo outras dores? Deus permite que a gente enfrente outras coisas, outros problemas, para que a gente se firme na fé. A gente pode enfrentar mais dores para derrotar outras dores, perdão. Então, como eu disse, né? Jó, ele era uma pessoa temente a Deus, reta. Então, a Bíblia deixa claro, ele era temente a Deus, reto e se desviava do mal. Então Jó, mesmo não sendo perfeito, logicamente, perfeito foi a única pessoa que foi perfeita nesse mundo foi o Senhor Jesus. Jó não era perfeito, mas ele era uma pessoa temente a Deus, um observador da lei de Deus. Uma pessoa comum, podemos dizer assim, só que era temente a Deus. E o diabo estava ansiando pela alma de Jó. Ele queria a alma de Jó, ele queria destruir a comunhão de Jó com Deus. Então por isso que ele fez ele perder filhos, ele perder bens, perder várias coisas. Ainda usou até mesmo a esposa dele para falar para ele amaldiçoar Deus pelas coisas, pelas dores e as dificuldades que ele estava enfrentando. E o que Deus fazia? Jó se mantinha firme, porque ele tinha o Espírito de Deus dentro dele. E o que Deus fazia com isso? O diabo falava assim, aí Deus falava assim, olha, você tocou, eu permiti que você tocasse em Jó. E ele não negou ele não me abandonou. Aí o diabo falou assim, não, é porque o ponto dele é mais assim. Eu tenho que permita que eu toque nele dessa forma, desse jeito. E Deus permitiu. O que Deus fez nesse caso foi permitir que o diabo tocasse mais na vida dele. E vários outros problemas e dificuldades surgiram. Mas a fé de Jó era inabalável. E Deus permite que outras coisas aconteçam sobre nós. Às vezes a gente já tem problemas, mas não vem uma solução de imediata, porque a gente precisa se fortalecer na fé. E Deus quer que a gente se fortaleça. Existe uma espécie de árvore, acho que é uma árvore mesmo, eu esqueci o nome da espécie. Eu acho que eu lembro se é o carvalho. É o carvalho. Se eu não me engano é o carvalho. Não lembro se é o carvalho ou se é alguma outra árvore, eu não lembro muito bem. Mas tem uma árvore, eu não sei se eu acho que é o carvalho mesmo, que ele se fortalece através das tempestades. Quanto mais raios atingem ele, mais fortalecido ele fica com suas raízes. E uma vez eu vi uma observação sobre isso, de que o cristão tem que ser dessa forma.
Um cristão de verdade, ele é como um carvalho, não sei se é um carvalho, enfim. Era como aquela espécie de árvore. Que vinha as tempestades, as dificuldades, as coisas vêm, e aquilo só nos fortalece. Aquilo só nos deixa mais forte na fé ainda. Então, os problemas, eles podem vir. Pode ser esse problema sobre problema, sobre problema, sobre problema. Aquilo tem que servir para nos fortalecer. Então, você pode estar sofrendo esse tipo de coisa, eu não sei quais dificuldades, quais problemas, quais situações talvez você pode estar enfrentando. Eu não sei. Mas entenda que assim, Deus, ele ouve as nossas súplicas. Ele entende as nossas dores. E por isso que você tem que entregar essa dor nas mãos dele. Talvez você já deve estar fazendo isso, mas nunca perca a esperança. Nunca perca essa fé que você tem em Deus. E creia que mesmo que os problemas venham, Deus ele quer que você se fortaleça neles. Então, além de você buscar reclamar, se queixar contra Deus, dos problemas, as coisas que vêm contra você, tente procurar algo que fortaleça você através desses problemas. Algo que vai te alimentar mais a sua fé, alimentar mais a sua vida espiritual com Deus. Tenta procurar, você vai achar. Você vai encontrar. Você vai encontrar. E por isso que tem até uma parte em Salmos que diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor os livra. Então, mesmo que você esteja ali se decaindo, né, como diz, né, se até mesmo com pensamentos de desistir das coisas, você esteja se queixando contra Deus por causa dos problemas, das dificuldades que vêm para sua vida, que são mais problemas atrás de outros problemas, você tem que procurar se fortalecer mais nelas. Porque Deus livra de todos os problemas, de todas as questões, não importa quais sejam. Então o que importa é você se fortalecer mais em Deus, procurar mais ouvir a sua voz, orar mais, entregar tudo nas mãos dele. E dessa forma, você vai se fortalecer nele. Vai encontrar problemas e vai se fortalecer mais desses problemas. Então, respondendo novamente essa pergunta, concluindo tudo aqui que nós falamos, Deus ele usa mais questões, mais problemas, contra outros problemas, para que a gente se fortaleça. Porque problemas eles não vão acabar. Eles nunca vão se acabar. Nunca vão se encerrar. De fato, nunca vão. Nunca vão. Nunca vão mesmo. Então, o que Deus quer que a gente faça é confiar mais nele. É aprender a depender mais dele. E mesmo que as coisas venham contra a nossa vida, é para nos fortalecer. Deus permite que mais problemas venham com os nossos problemas, porque esses problemas vão ajudar a gente. Essas outras dores, podemos dizer assim, entre aspas, vão nos ajudar. É o famoso dia mal, né? Que a gente já falou muito aqui, que é o dia mal. O dia mal, ele é um evento canônico, podemos dizer assim, que ocorre na vida de todo mundo. Um dia mal, às vezes, é você perder um parente, é você perder um familiar, né? Sim, uma pessoa que você gosta. Outras coisas acontecerem na sua vida, coisas que vão te deixar, sabe, abalado. É o dia mal. E às vezes você quer se queixar, se você quer pensar, meu Deus, o que eu vou fazer nisso? Aí vem mais problema, vem mais dificuldade, dores. Outras dores acontecem contra você. Você tem que também... Nós temos que lembrar de uma coisa, que os homens da fé, as pessoas que caminharam sobre este mundo, que estão relatadas na Bíblia, eles tiveram vários problemas. Mesmo crendo em Deus, mesmo sendo fiéis a Deus, tiveram problemas. Tiveram muitos problemas. Davi mesmo é um ótimo exemplo de quando ele pecou, cometeu adultério contra Batseba, ele se arrependeu. Lá no Salmo 51 diz que é praticamente uma carta de arrependimento de Davi para Deus. Só que isso não significou que Deus perdoou ele, mas ele perdoou, Deus perdoou ele. Mas isso não significa que as consequências não iriam vir. Então mais dores vieram com aquela dor, porque Davi já teve aquela dor de que ele pecou, de que ele errou, ele ficou até naquela dúvida, ele até pediu para Deus não retirar do espírito dele sobre ele, sobre a vida dele. Ou seja, não tirar o olhar dele sobre a vida dele. Então Davi, ele já ficou com aquela dor no coração dele, né? E o que Deus fez? Ele perdoou, porém outros problemas vieram. Tiveram problemas, teve assassinato na família dele, né? Também temos que lembrar que um dos filhos dele tentou roubar o trono dele.
tentou, como diz, né, matar ele. Várias coisas na família dele que eram, né, como podemos dizer, que era de grandes tormentos. E aquilo foi algo que realmente foi abalável, né? Abalável a ele. Mas mesmo assim, ele confiou em Deus. Ele confiou na soberania de Deus. E sabia que as dificuldades que ele estava enfrentando por causa do que ele cometeu. Foi Davi também que perdeu o filho dele, né? Que morreu. Que quando nasceu morreu também. Então, várias dores vieram também para contra Davi. Então as dores são resultados de outras dores. Que Deus permite que aconteça em nossas vidas para a gente se fortalecer. Para a gente aprender a depender mais dele. E Davi, por exemplo, desse próprio exemplo que a gente citou, ele começou a depender mais de Deus naqueles momentos. Ele antes já dependia, mas ele começou a depender mais. Então você tem que fazer dessa forma. Dependa de Deus. Confia em Deus, meu amigo, minha amiga. Confia em Deus. Em primeiro lugar, busque mais a Ele. Tenha o Espírito dele dentro da sua vida. Seja uma nova pessoa, uma nova criatura. Se você não tiver o Espírito Santo, você não vai ter essa força. Você não vai ter a força que Jó teve, a força que Davi teve, a força que vários outros homens da fé tiveram. Você não vai ter. Se o Espírito Santo não estiver na sua vida, infelizmente não vai dar certo. Se você não for uma pessoa nova, uma nova criatura, uma pessoa que de fato nasceu para com Deus, você não vai ter essa força que Davi teve, que Jó teve, que várias outras pessoas tiveram. Se você quer ter essa força, você precisa nascer de novo, você precisa ter o Espírito Santo. Então busca Ele, busca a sua presença, obedeça a sua palavra e confie nele em primeiro lugar. Porque mesmo com essas dores, mesmo com essas situações acontecendo na sua vida, Deus vai honrar. Se você manter fiel, se você se manter em fidelidade a Ele e a sua palavra, Ele vai te honrar de forma gloriosa. Isso eu tenho certeza. Então, faça isso. Tenha isso em mente. Que a gente tem que ter sabedoria, paciência para enfrentar todas essas situações e nós iremos vencer. Se somos fiéis e obedientes a Deus. Deus abençoe a vida de tudo em nome de Jesus. Essa foi mais uma pergunta do Perguntas e Respostas do nosso canal. E até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo encontro. E Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.